mais um Ponto Político, podcast da Trademark. Hoje com o ex-governador por 3 vezes, ex-prefeito e senador. Ele só não foi vereador. O resto já ocupou todos os cargos, sempre com gestões polêmicas, fortes, incisivas. Roberto Requião. Muito obrigado, Roberto Requião, por participar do nosso podcast. Prazer é meu, companheiro. À sua disposição. Posso lhe explicar por que eu não fui vereador? Por quê? É uma curiosidade. Meu pai, que fazia política também, foi vereador de Curitiba. Se elegeu bem. Era um médico que trabalhava 3, 4 dias da semana de graça para a população da periferia, era do PTB, se elegeu vereador. E ele era contra uma exploração do sistema de bonde de Curitiba, na época de um cara que chamasse Fressato. Ele tentou legalizar aquilo, moralizar, municipalizar, para o povo não ser sacrificado com tarifas absurdas. E a Câmara Municipal votou a favor do trambique. Ele foi para a tribuna, disse que aquilo não era uma Câmara Municipal, era uma gaiola de papagaios de bico dourado e renunciou ao mandato. Diz, não fico aqui para ter que conviver com isso. Então a polêmica vem de berço, pelo jeito, né? A posição firme vem de berço. Exato. Governador, o senhor fez, na sua última gestão, pelo menos a que eu participei, nas 2 últimas gestões que eu participei, um pouco mais ativo, o senhor fez muitos programas sociais. Leite das Crianças, Luz Fraterna, o projeto de recuperação das estradas do Paraná, que estavam sucateadas. Isso foi de agrado à população e um benefício direto. Nessa nova fase, que o senhor é candidato a deputado, é pré-candidato a deputado federal, né? Não vamos cometer nenhuma ilegalidade aqui. O que o senhor achou desses programas? O que resultado tiveram? O resultado é que eu saí do governo com 83,6% de apoio. Depois eu perdi um pouco da popularidade nas eleições porque eu apoiei o PT, e o PT tinha uma rejeição muito grande no Paraná. Mas apoiei porque sabia o que fazia, era o melhor candidato dentre os candidatos colocados, e nós temos que tomar uma decisão sempre clara a respeito disso. Outra coisa, após 3 mandatos, qual foi a decisão mais difícil que o senhor tomou e o que o senhor faria de diferente? Olha, eu não tomei decisão difícil nenhuma. Eu tenho uma visão do Estado, uma visão da vida, uma visão ideológica, o privilégio absoluto dos mais pobres, da possibilidade do filho de uma família pobre se formar, se transformar num doutor, crescer no processo político, vir a ser governador, o presidente da República, como Lula chegou. Então não há decisão difícil, a gente faz o que tem que fazer e faz no sentido daquilo que se compromete no processo eleitoral. Mas o senhor teve um embate muito grande com a PP Sindicato, com o Lemos, que na época era presidente, na criação do plano de carreira dos professores, onde seu irmão, Maurício Requião, era o secretário. Foi um embate complicado, eles queriam fazer greve e tal, e enfim, quem é que tinha razão? Construiu esse programa. Quem é que tinha razão? Eu acho. Pergunta ao Lemos quem ele apoia hoje. O que ele acha do meu governo? Mas ali foi meio... uma visão quase que uma visão corporativa. Uma visão corporativa. A intenção simples de melhorar o salário, diminuir a carga horária, o que um sindicato tem que fazer. Agora, o que eu propus foi diferente. Eu criei mais 2 níveis de cargos no magistério municipal. Eu aumentei o salário deles. Tanto que hoje um professor antigo com 2 padrões ganha 17 mil reais por mês, o que não é uma miséria no Brasil, muito pelo contrário. Mas eu mudei tudo criando a formação continuada dos professores. Eu construí espaços nas universidades públicas, contratei os melhores pedagogos e didatas do Brasil para dar aula aos professores, partindo do princípio que os nossos professores são tão inteligentes quanto qualquer professor do mundo, mas que o nosso sistema de ensino não é o perfeito. Então, eu queria que eles tivessem a oportunidade de se reciclar no processo, porque numa sala de aula, com 60 alunos, ninguém tem tempo para evoluir de uma forma consistente do ponto de vista intelectual. Então, eu cheguei a essa proposta e acabamos dando as mãos, e eu tenho certeza hoje que eu sou admirado pelos professores, tanto quanto eu os admiro. Certo. Eu disse no momento,
eu era governador. Se eu não tivesse o apoio dos professores, não teria valido a pena ser governador do estado. Privatização. O senhor sempre teve uma postura muito forte contra as privatizações. Mantém a sua postura hoje ou acha que algum setor pode ser privatizado? Vale para o Paraná ou para a esfera federal? A França privatizou a energia. A Alemanha privatizou a energia, inclusive a nuclear. A Inglaterra privatizou o sistema básico de saneamento, água e esgoto. Portugal e Espanha, a mesma coisa. Deu tão errado que a França estatizou a sua energia, a Alemanha reestatizou a energia, a Inglaterra, Londres, está estatizando o seu sistema de saneamento básico, e a Alemanha e a Espanha também. Por quê? Porque são setores estratégicos da economia. Se você privatiza uma companhia de energia elétrica, os sócios dessa companhia querem ganhar dinheiro. A companhia já está montada pelo Estado, foi erigida com dinheiro público. Você faz o quê para ganhar dinheiro? Você diminui os investimentos, aumenta a tarifa e diminui o salário dos funcionários, quebra o padrão salarial dos funcionários. É assim que funciona. Por isso não dá certo. Agora, quando aumenta a tarifa, ela prejudica o comércio, a indústria, prejudica as empresas de uma forma geral e as pessoas. Eu, quando fui governador, tive a tarifa de água e esgoto mais barata do Brasil e de eletricidade também. Eu baixei o preço no interior do estado para empresas que garantissem a permanência dos seus trabalhadores naquela crise tremenda que o Brasil e o mundo participaram e, ao mesmo tempo, se desenvolvesse, garantindo o desenvolvimento. Tarifa baixíssima. E construí 2 usinas hidrelétricas. Eu, quando estive em Cascavel e Toledo, estava sempre por lá, minha infância foi passada por lá, eu construí a duplicação de Cascavel a Toledo, que estava morrendo muita gente. Jovens que estudavam num município ou no outro. Não tem cabimento isso. Não tem nenhum cabimento. Nós temos que fazer um pedágio, talvez, até estatal. Porque daí não tem o lucro do empresário. Quando eu assumi o governo do Paraná e fiz aquela grande reforma nas estradas, nós não tínhamos nem equipamento mais. Tinham acabado com o DR, Departamento de Estradas e Rodagem. Eu comprei equipamento, eu treinei pessoas, porque, de repente, em Bituruna, tem lá um problema climático e uma estrada desaba. Você tem que fazer uma licitação para consertar. Com o DR funcionando, você manda no dia seguinte o pessoal lá. E não tem lucro nem sobrelucro. É o custo do trabalho que é remunerado com impostos da população toda, inclusive a de Bituruna. Então não tem cabimento isso no mundo. Nos Estados Unidos existe pedágio, mas ao lado de cada pedágio há obrigatoriamente um acesso público. Então, de repente, você tem uma estrada pública que leva 3 horas a uma determinada cidade. É histórica, maravilhosa. Mas você quer, um grupo quer construir uma estrada paralela que vai diminuir para 2 horas. Daí pode ser privada. Daí, se você quiser ir mais rápido, você paga. Senão você pode ir pela estrada pública e não pagar nada. Já que o senhor falou que gosta de entrevistas polêmicas e enfrentamento, na sua campanha o senhor disse que o pedágio abaixava ou acabava. E foi uma briga, eu sei, eu estive muito próximo disso, vi que houve muita briga jurídica para o senhor tentando reduzir, entrando em confronto com o pessoal do pedágio. O que aconteceu com o pedágio que não conseguiu? Eu, por 41 vezes, recusei aumento da tarifa. Daí os pedageiros iam para o judiciário, o Ministério Público do Paraná dizia que era direito a aumentar. O Ministério Público Federal também dizia que era direito a aumentar, um juiz dava liminar. Eu não podia acabar com o judiciário, mas estava completamente errado. Abaixa ou acaba. Era a posição do governo. É a minha posição hoje ainda. Se fosse muito barato, é muito bom, mas se fosse muito barato não tinha ninguém ganhando fortunas absurdas. Uhum. Não tem o menor cabimento isso. Porque eles estão ganhando fortunas acima do contrato e ninguém diz nada. E daí eu perdi essa briga, mas briguei até o último dia. Você veja, entre Toledo e Cascavel, havia um trecho que estava matando muita gente, jovens das escolas de cá e de lá, que vinham e iam. Mandei fazer o pedágio, aquela estrada era federal. Mandei fazer, o Paraná pagou. O que aconteceu depois que eu saí? Falta manutenção nessas estradas, por isso que é a justificativa para pedagiar? Falta manutenção. Falta manutenção porque é a desídia do governo.
Não, porque o Paraná ficou um tempo sem pedágio, né? Venceu os contratos, né? Era por eleição, não havia interesse em entrar nessa polêmica, e as estradas ficaram muito pior. É por isso, porque Isso não há foi manutenção, não há proposital. fiscalização. É um negócio que eles fazem. Eles querem saber se estão ganhando dinheiro. Por isso, nós lançamos no Paraná a candidatura do Requião Filho. E hoje, inclusive, aqui no seu estúdio, eu bati um papo com o Tadeu Requião, que é filho do Maurício Requião, que foi o melhor secretário de Agricultura do Paraná e do Brasil, e que está na mesma linha nossa. Falando em dificuldades, o senhor teve vários embates com a Assembleia Legislativa do Paraná. Qual foi a negociação mais difícil? Qual foi o projeto mais complicado para passar lá? Eu não tive projeto complicado com a Assembleia. Não? Não. Eu lembro que só perdi uma vez, quando eu queria evitar a legalização, transformando em funcionários públicos permanentes num concurso interno de contratação da Assembleia, que não era concurso. Contratação por indicações de parlamentares. Eu perdi isso na Assembleia. Lembro até que o Kielce, o filho, era funcionário. Eles me derrotaram na Assembleia. Eu nunca perdi uma eleição na Assembleia, porque eu tinha posição. Eu, quando viajava, por exemplo, aos Estados Unidos, para Washington, para tentar acertar um financiamento, eu levava a oposição junto comigo, para eles saberem qual era o negócio que eu estava fazendo. Eu não trabalhei com emendas de deputados. Eu dizia para eles o seguinte: vou construir mais 1000 escolas. As escolas serão nesses espaços aqui tecnicamente. Senão, um deputado analfabeto ia querer botar uma escola onde não tinha aluno, para simplesmente conseguir mais meia dúzia de votos na sua reeleição. E vocês podem ir, aprovam esse projeto e podem ir para o interior dizendo que esse projeto das escolas existe porque vocês aprovaram, que foi pela mão de vocês que saiu. E eles faziam isso, e era uma associação limpa entre o governo e os parlamentares. Com isso eu consegui, desta forma, o apoio da Assembleia. Não tive problema com a Assembleia. Por isso nós temos candidato, pré-candidato hoje ao governo. Qual o seu maior legado que o senhor deixou como nessas 3 gestões de governo? Meu maior legado, na verdade, é o conjunto do meu comportamento. Eu sou um ex-governador 3 vezes, ex-senador 2 vezes, presidente do Eurolat, do Europeu Latino-Americano, de 45 países, presidente do Palatino, do Parlasul, na seção brasileira, que está aposentado pelo INSS com R$ 3.990 por mês. Os meus vices recebem salário integral do governador, tanto o Mário Pereira quanto o Pessutti. Eu não. A mim, negaram. Isso me deixa numa tranquilidade absoluta. Eu fiz o que tinha que fazer. Não cedi o interesse público para negociação de espécie alguma e de corporação alguma. Fiz o que tinha que fazer. E por isso eu continuo na política. E agora me candidato, pré-candidato, a deputado federal. Tá. O senhor falou muito do seu avô, do seu pai, que foram influentes na sua trajetória. Que líder político nacional ou internacional que o senhor se inspira, que o senhor admira, que o senhor acha, tenta fazer... Eu não me identifico com ninguém. Meu problema são as posições. É proposta para o Brasil. Um Brasil independente, um Brasil soberano, um Brasil com uma política social justa que dê oportunidade de crescimento às pessoas, um Brasil que valorize brutalmente a educação, mas não simbolicamente apenas. Qual, na sua visão, qual o maior desafio para o Paraná e para o Brasil para os próximos anos? Projeto, proposta para o Brasil de amanhã, o que o Brasil pretende ser. Não esse jogo maluco do liberalismo econômico, ganha uma super empresa aqui, a outra empresa toma conta e o Brasil vai desaparecendo. E para o Brasil? Agora você vai ser deputado federal, pode votar e coisas para o Brasil inteiro. O deputado federal cuida do país. Ele é eleito pelo Estado para cuidar da política nacional. Ele cuida das pessoas, das macropolíticas que diz respeito ao emprego, ao desenvolvimento econômico, tudo isso. O deputado estadual cuida do Estado do Paraná. E o vereador e o prefeito cuidam do município. É assim que a Constituição estabelece. O Brasil precisa de um projeto de desenvolvimento. O que é que nós queremos? Um país independente, um país solidário com as políticas sociais, com o crescimento econômico. Você veja,
nós vivemos num período de políticas compensatórias. Se você não tem condição de comer, você vai ganhar uma bolsa. Bolsa feijão, bolsa capilé, bolsa pipoca, bolsa isso, bolsa aquilo. A Argentina fez isso. Eu não sou contra bolsas. Quando o povo está passando fome, você tem que cuidar disso. Mas, na Argentina, o que aconteceu? O peronismo criou as bolsas, principalmente em véspera da eleição, e não se incomodou com o crescimento industrial do país. Fez uma aliança com o agronegócio. O agronegócio mecanizado dá pouco emprego e lucro com uma concentração de renda. Não acho que seja negativo. Eu mesmo, como governador, apoiei o agronegócio do Paraná. Mas chega um momento que a falta de crescimento industrial não viabiliza que o Estado tenha dinheiro para cobrir isso tudo. Nós podemos entrar numa crise desse tipo no Brasil se não corrigirmos os rumos. Seu sobrinho está sendo candidato a deputado estadual. Que conselho o senhor daria para um deputado, quem está iniciando a carreira, com toda a sua experiência de gestão? Na verdade, ele tem a formação que nós temos. Sim. Ele é um Requião. O fruto não cai longe do pé. Ele é filho do Maurício Requião, que foi o melhor secretário de Educação do Paraná e do Brasil. Ele é meu sobrinho, ele trabalhou junto conosco. Ele sempre foi assessor jurídico nas nossas campanhas. Ele é advogado, brilhante advogado. E resolveu entrar nesse jogo. É continuidade. É uma parte do nosso legado de solidariedade, de fidelidade, de lealdade ao povo do Paraná. Acho bacana a sua intenção. Ela vai mexer no processo eleitoral e, se ele se eleger, vai ser fantástico para o Estado. Teremos um deputado a favor do povo e rigorosamente incorruptível. Como é que o senhor quer ser visto pela história do político Roberto Requião? Nacionalista, leal à população, nacionalista fundamentalmente a favor do Brasil, em primeiro lugar, a favor do nosso povo, da nossa gente. Nós não podemos ser um país escravizado, dominado por venda de commodities. Agora aí querem vender terra rara, ao invés de explorar diretamente no país. Está tudo isso errado, isso tem que ser corrigido. Um país como Angola, por exemplo, verificando que tem petróleo ou terras raras, eles não têm tecnologia para explorar. Então, dizem, não, vamos nacionalizar. Eles não têm quem opere. Então, eles partem para a visão da abertura das concessões. Compensam as concessões com imposto caro. Então, entregam a empresas internacionais e cobram imposto caro para financiar o Estado, a educação e o crescimento até e valorização do processo civilizatório. Mas nós não. Nós criamos o pré-sal que o mundo não conhecia. Nós temos condição de incorporar as tecnologias novas, mesmo a que não tenhamos. Então, como é que funciona isso? Nós podemos, de certa forma, privilegiar uma empresa que traga a tecnologia para o Brasil. Até com impostos mais baixos e tudo, mas ela traz a tecnologia e distribui a tecnologia para a sociedade brasileira. E o Brasil toma conta desse processo de exploração. Senão nós vamos de novo passar numa época como do pau-brasil, da cana-de-açúcar, do café, que não deixa rigorosamente nada para o país. Não pode ser assim. O Brasil tem que criar a Terra-Brás. Eu conversei com essa sumidade, Roberto Requião. Muito obrigado, Requião, pela sua presença e deixo para o senhor encerrar. Eu fiquei satisfeitíssimo de ver as suas instalações aqui, rapaz. Obrigado. Isso aqui podia ser, ao mesmo tempo, um salão de festas e uma boate. Nunca vi tanto luxo numa empresa de comunicação. Imagina. Obrigado, Roberto Requião. Encerramos aqui Ponto Político, podcast da Trade Marketing.